Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, e agradecemos por mais um dia. Suplicamos a tua proteção, a tua bênção, o teu perdão. Pedimos pela tua igreja, abençoa os meus irmãos em todo lugar, dá graça à tua igreja. Manifesta, Senhor, a tua glória no meio do teu povo, na vida da igreja. Pai santo, Pai bondoso, guarda os teus servos em todo lugar. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, edição 1056, ano 21. O tema de hoje, o altivo e o dependente. Nós, pensando bem, a gente pensando nossas fragilidades, nós chegamos à conclusão que a gente não pode viver independente. Nós nascemos dependendo de nossos pais, crescemos dependente deles. Na nossa formação, até alcançar uma certa estabilidade, nós dependemos de ajuda de alguém. E, portanto, socialmente falando, nós somos vulneráveis e dependemos de muitas pessoas até chegarmos a um nível de estabilidade, confiança, formação e, digamos, vida própria. Mas mesmo assim, quando você tem tudo isto, você ainda deve ser grato. Nós devemos ser gratos a Deus. Eu ensino os meus irmãos a agradecer a Deus pela fome, pelo alimento, pelo vigor para se alimentar. As pessoas às vezes não pensam, mas existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que têm as coisas e não podem usufruir. O organismo não aceita a alimentação. Elas têm prazer em comer, têm vontade, mas não conseguem. Então, agradeça a Deus pelo apetite, agradeça a Deus pela disposição, pelo bem-estar físico, agradeça a Deus. Em suma, nós não somos independentes. O tema de hoje, o altivo. O altivo pensa que pode tudo. O altivo pensa que é dono da vida, dono de tudo. Ele quer fazer as coisas, ele, às vezes, assume essa postura ainda bem na tenra idade. Dependendo da forma como somos criados, alguns ainda na adolescência, precisando de pai e mãe para tudo, mas diz, ninguém manda em mim. E se assim crescer, estas pessoas se tornam altivas, ruins de lidar. E quando elas agem assim, elas são difíceis nos relacionamentos com pais, com filhos, com os vizinhos, com semelhantes, com colegas de trabalho. O altivo, as pessoas altivas, pessoas que se acham que está por cima, que não precisa de ninguém, não depende de ninguém, e às vezes porque tem uma boa renda, tem alguma coisa, fazem muito mal. O tema é o altivo e o dependente. O dependente, por sua vez, não pode ficar dependendo a vida inteira. Existem as deformidades. Pessoas que ficam dependentes a vida inteira, nunca assumem suas próprias vidas. Então, são dois males. Existe o mal do altivo que não quer depender de ninguém e acha que está com tudo, pode tudo. E existe o mal do dependente crônico que nunca assume a sua própria vida, a sua própria responsabilidade. Então,
O tema é este, o altivo e o dependente, e o texto bíblico é o Salmo 52, com seus 9 versículos. Nós vamos ler, vamos orar de novo e certamente aprenderemos juntos. A leitura é importante porque trata-se da palavra do nosso Deus. Você tem o benefício do aprendizado. Nós temos o benefício do aprendizado da palavra e é importante para cada um de nós. Então, Salmo 52, versículo 1. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como a navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar, conforme a retidão. Amas todas as palavras agressivas. És uma língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Te arrebatará e te arrancará da tua habitação, e te desarraigará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão e se rirão, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua confiança, antes confiou na abundância de suas riquezas e se fortaleceu na maldade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, ó Senhor, porque tu fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de todos os teus santos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra e pedimos, Pai, pela tua igreja, abençoa os nossos irmãos em todo lugar, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos ajudadores nas 2 emissoras, abençoa os nossos ouvintes. Ó Senhor, abençoa e guarda crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, vulneráveis, dependentes, meu Senhor, até dos familiares e dependentes da tua proteção, da tua ajuda. Guarda, Senhor, os meus irmãos, manifesta a tua glória, abençoa as nossas vidas, nos ensinando a te servir e frutificar na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, esta leitura mostra exatamente a diferença entre o altivo e o dependente. O homem altivo, ele se gloria na sua segurança, ele se gloria na sua ação, ele confia. Nós ouvimos em conversações, ouvimos as pessoas muitas vezes dizerem, às vezes não de brincadeira, eu confio no meu taco. E é muito bom você confiar no seu taco, é muito bom confiar no taco da gente, ou seja, confiar na nossa capacidade administrativa, na nossa capacidade produtiva, na condição de profissionais. É muito bom confiar na nossa capacidade de orientar e instruir os nossos filhos. Na condição de empresários, é muito bom o empresário ter capacidade, confiar na sua capacidade de treinar, de gerir a sua atividade e orientar os seus funcionários. No ofício pastoral, é muito bom a gente ter consciência e segurança, louvar a Deus pela capacidade de orientar. Eu sinto-me muito bem orientando pessoas, sinto-me muito à vontade para ajudar, e é muito interessante quando você confia. Eu tenho uma confiança muito grande no meu trabalho, no sentido de não agir
de nenhuma maneira para prejudicar as pessoas. Eu aprendi nas Escrituras que é melhor sofrer o dano do que causar o dano. E não é bom sofrer o dano, mas mesmo assim é preferível. Todo dano que você sofre, um prejuízo material, qualquer que seja a natureza do dano, já está dizendo, é uma perda, é uma coisa danosa. Mas é melhor do que ferir, é melhor do que escandalizar, é melhor do que afrontar, é melhor do que ofender. E quando você, além de um cristão, além de um cidadão, você é uma liderança, você precisa disto para você mesmo sobreviver com segurança. Você é seguro para você. É muito seguro para mim. Eu louvo a Deus pelo meu pequeno trabalho na igreja e louvo a Deus pela condição absoluta, a segurança absoluta que eu não movi uma palha ou o dedo mínimo que pudesse ofender. Muito embora a minha forma de comunicar às vezes possa ferir a sensibilidade de alguns, porque eu sou muito direto. E já disse a perder a quantidade de vezes, não teria como entender, como saber a quantidade de vezes que eu já expus. Se falar a verdade ofende, eu serei um grande ofensor. Vou ofender muito. Se a verdade fere, vocês vão sair daqui sangrando. Já disse isso muitas vezes, repetidas vezes. Se a verdade ofende, se a verdade afronta, se a verdade ferir, vão sair daqui sangrando. Porque não tenho outra alternativa a não ser falar a verdade, agir verdadeiramente. Por causa desta instrução da palavra de Deus. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso, o homem altivo? Eu posso, eu tenho, não depende de ninguém. Eu ganho. Eu conheci a história de dois indivíduos, na verdade conheço os dois pessoalmente. E eles tiveram uma dificuldade de relacionamento, um telefonou para o outro, dizendo lá uns desaforos, e o outro xingou ele e disse, olha, você é filho desta, filho daquela, você não tem nada mais do que eu. A única coisa que você poderia ter mais do que eu era dinheiro, e não tem. Se você tem dinheiro, eu também tenho. Então, olha, alto lá. E como eu sou conhecido dos dois, um me contou isto. Eu acho assim estranho, mas eles têm liberdade comigo. E é interessante, porque eu também não tenho dinheiro, mas eu tenho amigos que têm dinheiro. E eu faço meditar nessa coisa, o homem poderoso. Você tem dinheiro, mas eu também tenho, então te preocupa com a tua vida, vai fazer a tua coisa, faça do teu jeito com o teu dinheiro, que eu faço do meu jeito com o meu dinheiro. Você não tem nada a ver comigo. Por que te glorias no dinheiro, ó homem poderoso? A bondade de Deus permanece para sempre, o dinheiro não. No versículo 2 diz, a tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, amolada, traçando. A navalha, ela corta. As pessoas que trabalham com navalha, que usam navalha na sua atividade, elas precisam ter muita habilidade, porque uma navalha pode cortar perigosamente se faltar habilidade. Uma língua afiada, ela ofende os pais, ofende os filhos. Tem filhos que têm traumas por causa do que ouvia do pai e da mãe. Mães grosseiras, perversas, um filho trabalhoso ainda, sem acertar o passo, uma filha ainda dependente, ainda tendo as suas dificuldades de firmação, de autoafirmação, e o pai e a mãe dizem, isso não vai prestar para nada, isso não vai dar para nada não, isso não vai ser nunca nada não. Então, às vezes até uma palavra grosseira desta
é uma arma contra a vida das pessoas. Aí, estas pessoas, quando não conseguem, ainda associa com pragas, com maldições, apesar de eu não reconhecer. Para mim, a maior e pior de todas as pragas é a praga do comodismo. Uma pessoa acomodada, não faz nada, não sai do canto, não sai do prego, não trabalha, não estuda, não procura agir de uma forma criativa, produtiva. Eu acho que é uma das grandes pragas ou a pior praga. Eu não sou de acreditar em presságios, em pragas, mas aqui este salmo está tratando do homem altivo, e o homem altivo ele ama o mal, ele ama a iniquidade, ele ama a mentira. Para ele faz mal falar a verdade. O versículo 3 diz que ele ama mais o mal do que o bem e ama mais a mentira do que a verdade. E também ele ama as palavras agressivas ou devoradoras, aquelas palavras que agridem, que ofendem, que fazem o mal, porque a língua dele é fraudulenta. Quando você deixa de reconhecer valores em quem tem valor, é uma forma de fraude. Quando você, porque não gosta da pessoa, não gosta do estilo, não gosta de alguma coisa daquela pessoa, naquela situação, e você nega a importância, o valor daquela pessoa, a formação, isso é fraude. O versículo 5 fala de um resultado que todos chegarão. Também Deus te destruirá para sempre. Você, o altivo, também ele tem esse fim, ele vai ser arrancado da sua terra, ele vai ser arrancado pela raiz, ele não permanece para sempre. Portanto, não é bom confiar na sua altivez, na sua própria força, na sua própria capacidade ou nos seus bens. No versículo 6 fala do homem independente. Os justos o verão, os justos observam isto. E no lugar do justo ficar irado, no lugar do justo, o justo fica temendo. Ah, meu Deus, não deixe isso acontecer nunca comigo. O justo não se gloria no que tem. O justo não se gloria no mal alheio. O justo não se gloria, muito embora tenha consciência que esta atitude do homem altivo é uma atitude impensada, é uma atitude irresponsável, é uma atitude profana, uma atitude iníqua. E o justo vai se rir dele e dirá: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua confiança. Isto é o que ocorre com o homem que não põe a sua confiança no Senhor. Pelo contrário, confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na maldade. Quantas vezes nós vemos isto? Eu não sou tão velho, mas eu tenho muita experiência, eu tenho uma facilidade muito grande de tirar conclusões das coisas e mesmo em silêncio eu aprendo. Quantos homens, quantas pessoas a gente vê que se firma na altivez e fazem muito mal a si próprio. Conheci famílias importantes, famílias ricas, mas alguns terminaram sem nada. Eu conheci uma família que era bastante rica, muito rica. E era também pequena. Na verdade, era um casal de filhos. O casal só tinha um casal de filhos. E estes filhos, claro, com toda aquela riqueza, cresceram, se formaram e conseguiram realmente o espaço da sociedade que eles pertenciam. Depois os pais morreram e a riqueza para dois era muito fácil. São quantas indústrias? Não sei, são 10, então 5 para um, 5 para outro. Não é tão fácil assim não, mas era muita riqueza, grande riqueza.
E eles, com a morte dos pais, quando eles deveriam se unir e dividir aquilo ali ao meio, que é um inventário fácil de fazer nesse sentido, eles passaram a ter problema um com o outro. Problema de relacionamento que possivelmente já existisse, só piorou e cresceu. Resultado, o irmão mandou matar a irmã. A irmã foi morta nas empresas deles. A irmã foi abatida, morta dentro da empresa. E ele, muito dinheiro, na nossa justiça, ela come dinheiro, nossa justiça. Então ele conseguiu, ele nunca foi preso. Ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, ele conseguiu se livrar daquilo ali por causa daquelas... Ninguém sabe, porque não foi ele que matou. Ficou como assalto, como não sei o quê, mas a maioria absoluta sabia, dizia que era uma morte encomendada. Um homem poderoso usa o mal, confiando na sua abundância, na sua riqueza. Ele faz o mal. E o justo diz: isto é o que acontece com o homem que não confiou em Deus, que confiou na sua riqueza, se fortaleceu na maldade. Mas se fortaleceu tanto na maldade que comprou a justiça. Se fortaleceu tanto na maldade que comprou a lei. Se fortaleceu tanto na maldade que comprou a morte da sua desafeta. Mas o salmista diz: eu louvarei ao Senhor. Eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Eternamente confiarei na misericórdia de Deus. Por isso eu louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Meus queridos irmãos, duas maneiras de viver e agir. Dois segmentos da sociedade. Os que se deixam justificar, porque justo não tem nenhum. Deus olhou dos céus e não viu nenhum justo. Não tem, não existe um justo. O sujeito ali nasceu justo, cresceu justo, viveu justamente, ele é justo. Não. O que existe é a justificação pela fé. Então nós podemos e devemos permitir, deixar Deus trabalhar na nossa vida e nos justificar, nos dar a condição de justos, acreditando na sua bondade, no seu poder, na sua compaixão, na sua misericórdia, para termos um final diferente do ímpio. O ímpio age impiamente, vive impiamente, morre impiamente, quando é arrancado da terra. Ele é altivo e, mesmo assim, não se rende nem com enfermidade e doenças. Conheço muitos exemplos. Conheci um indivíduo que tinha muitas enfermidades e ele era muito revoltado com Deus. Ele não entendia, ele não entende, porque o ímpio não entende as coisas de Deus. A própria vida, ela tem a possibilidade da deficiência. Os animais, entre os animais que não cometem pecado, existem animais que nascem com defeitos. Então, imagina entre os animais que podem ofender e agredir a Deus. As flores nascem com defeito, elas brotam com defeito. Não sei, não sou botânico, mas as flores, muitas delas desabrocham defeituosas. Então,
A vida humana também pode ter defeito, pode apresentar máculas, defeitos. O fruto da terra, entre os vegetais, frutos que se desenvolvem belamente e frutos que se desenvolvem com defeito, que crescem com defeito, alguns não chegam nem à maturação. A vida em si tem as possibilidades, traz as possibilidades de um defeito, de uma perda. O homem ímpio se revolta contra Deus. Os justos devem se humilhar, porque o ímpio, na sua impiedade, se acha altivo, mas o justo, na sua inocência ou na sua dependência, precisa render louvores ao Senhor, até porque somos dependentes. Eu sou dependente e louvo ao meu Deus, porque acredito e não mudo. A dependência do nosso Deus nos faz muito bem. Você tem muito? Amém. Glorifique a Deus e peça sempre a graça. Fique na dependência de Deus para usufruir o que você tem. A nossa vida sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Então, continue na dependência de Deus e seja feliz. Eu sou feliz. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, agradecemos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Ensina-nos, ó Deus, a viver na Tua dependência. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos em todo lugar, Pai. Manifesta o Teu grande poder. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.